Olá! Boa noite. Querida! Boa noite! E aí, tava botando nosso comentário aqui, histórias inspiradoras, tô organizando. Vamos dar um tempinho para essa turma entrar. Ó, quem já entrou, mete o dedo no coraçãozinho aí para poder o Instagram já distribuir mais a live. Manda o aviãozinho aí para as amigas, chama as amigas, que esse papo hoje vai render. Eu estava Imagina. lembrando que tem 1 ano, tem 2 anos, né? Acho que foi, não sei se foi Facebook, Google, Fóruns, alguma coisa assim, que me mandou a lembrança da nossa foto. Exatamente, foi esses dias. Ó, inclusive nossa do Flávio também, que acabou de entrar aí. E a gente vai contar essa história, né? Que saudade que eu tava de você. E a Ah, gente eu vai. também. Nossa Senhora. Pessoal, vocês estão ouvindo bem a gente aí? Tá todo mundo ouvindo direitinho? O áudio tá Eu tô te bom? ouvindo de boa, tá tudo certo. Muito bom. Continuem botando. Não tô vendo os coraçãozinhos subindo aqui, não, hein? Não tô vendo os coraçãozinhos Ai, subindo tô aqui, vendo não. Flávio, saudade, Flávio, de todos. Ai, ai, estamos numa maratona. Bom, deixa eu. Agora eu tô vendo. Agora os coraçãozinhos estão subindo. Amiga do céu, seja bem-vinda, nossa primeira convidada. E para quem está entrando aí, quem já entrou, para entender um pouquinho desse bate-papo, essa semana eu vou trazer só mulheres maravilhosas que passaram pelo Tô Evoluindo para contar suas histórias e contar também para vocês aí o que vocês quiserem saber de curiosidades. E a gente vai fazer esse bate-papo aqui descontraído, sem muito roteiro, mas para vocês também conhecerem histórias inspiradoras e se inspirarem também. E não tinha como começar melhor, né? Com esse sorrisão aí. Eu vou deixar a Andréia se apresentar e contar para vocês por que que ela está aqui, como que a gente chegou até aqui. E eu vou deixar você falar e só vou te interromper quando der vontade. Seja muito Eita, a gente vai bem-vinda, ficar aqui minha para linda. sempre, mas tudo bem. Vai mesmo. Ah, primeiro de tudo é maravilhoso estar aqui, né? Porque é a continuação, né? Eu acho que essa continuação nunca termina, né? A gente se conheceu há 2 anos, exatamente 2 anos, né? Acho que foi, não, foi no início de maio que a gente se conheceu. E apesar de eu estar morando em Natal e você estava aí numa transição de lugares, né? E a gente sempre estava em contato, né? Mesmo depois de eu ter terminado o programa e tal. E isso é muito aconchegante, isso é muito bom, porque a gente cria um laço, né? A gente faz todo o programa e muita coisa mexida, muita coisa fortalecida. Então, eu acho que a gente vai ficar assim para sempre, né? A ideia é Ainda essa. espero que a gente consiga fazer alguma coisa mais juntas, tipo trabalho alguma coisa, mas também se não rolar isso já está ótimo, porque é muito bom ter passado, não só pelo programa, mas ter te conhecido, né? Ai, que Então linda. a gente se conheceu em 2018 em São Paulo, né? Pelo intermédio do Flávio, que foi, meu Deus do céu, eu fico me perguntando até hoje como ele foi tão preciso, Você tá quietinho, vendo? calado, né? Um amigo Ele- em comum que disse, ó, você precisa conhecer essa pessoa. São as energias. Mas vamos lá, a gente se E conheceu ali em São Paulo, e ali, através do Flávio, a gente estava com um monte de ideias, né? Aí eu lembro que você estava ali, toda instigada a lançar um curso de inglês, ou lançar alguma coisa, ou né, mudar de vida, com aquela energia toda.
E aí a gente teve a oportunidade, logo depois daquele encontro, você foi para o programa, que a gente está falando programa, tem gente aqui que nem sabe o que que é, né? Para o programa Tô É. Evoluindo, que era, a gente fez, inclusive online, né? Fez as nossas sessões virtuais aqui. E aí você veio para o Tô Evoluindo. Aí eu queria te perguntar o seguinte: como que você chegou neste programa? Quais eram suas expectativas e o que que você esperava alcançar quando você começou? É muito, muito louco isso, né? Porque primeiro que eu jamais me imaginava fazendo algo nesse sentido, né? De assim, eu não estava mesmo pensando de ir atrás e tal. Talvez porque tudo que eu tivesse visto até aquele momento não tinha assim vibrado mesmo, né? E aí com as nossas conversas e tudo, e eu vendo também o seu trabalho, eu achei que a gente poderia alinhar assim muita coisa, né? Que estava assim desequilibrada porque sempre tá. Eu vinha de um início de um processo em que eu tinha me proposto, né, um início de um processo de autoconhecimento, porque eu precisava mudar, sabia que tinha que mudar algumas coisas, mas entre você saber que tem que mudar algumas coisas até você dar o primeiro passo, né, na direção dessa mudança e fazer todo um processo e realizar essa mudança é um percurso longo, né? É longo e, É uma sem dúvida jornada. nenhuma, precisa de um profissional, precisa de alguém que esteja ali te enxergando de fora e que possa dar essa ajuda, né? Porque senão a gente fica patinando só no eu sei que tem que ser, eu quero, mas não vai nunca, né? E o programa Tô Evoluindo foi isso, né? Foi assim, foi exatamente essa mão que disse, não, vem cá, vamos lá. Vamos por Um passinho de aqui, cada que vez, né? um passinho de cada vez. Eu lembro que quando você me explicou tudo, aí eu disse. Eu confesso que assim, eu nem ouvi direito, porque eu estava sentindo, né? Primeiro que eu estava sentindo o que eu queria fazer. Então, isso já era um indício de que era ok fazer, né? Então, quando você explicou, aí eu disse: sabe o que mais? Eu não quero mais nem muita explicação, vamos fazer mesmo, né? E eu lembro que a primeira sessão, né, tinha que ser tudo virtual, porque você já estava em Vitória? Eu estava em Vitória. É, isso. E eu em Natal tinha que ser tudo virtual. E quando foi a primeira sessão, eu já, ai, que coisa boa, né? Que bom que começou e tal. E assim, as expectativas, na verdade, eu não coloquei expectativas, né? Porque eu gosto muito de sentir, eu confio muito na minha intuição. Eu confio muito em como as coisas vão se desenrolando e como que eu vou recebendo isso, né? Aí a partir disso, eu me deixo ir, vou vivendo, né? Aquilo que está sendo proposto ali. E assim, eu não criei expectativas, eu só estava gostando muito da forma como estava sendo apresentado, né? Da forma como estava sendo conduzido e de como eu estava recebendo tudo aquilo sem tanta resistência, porque isso é importante também, né? Às vezes você se propõe a fazer parte de um programa assim que você sabe que os benefícios vão acontecer e tudo, mas você ainda está ali resistindo. E, e eu simplesmente baixei a guarda e comecei a curtir tudo aquilo, né? Então as expectativas assim foram simplesmente de continuar sempre na próxima sessão, na próxima vocês fazer as tarefas, que eu me divertia também de fazer as tarefas, Eu né? lembro. E aí eu acho que eu até te enchi o saco durante o dia, né? Que eu falava, Jaqueline, É muito. chega e eu super exagerada. Não, não é encheção de saco de jeito nenhum. É porque, assim, todo você falou dessa resistência, né? Normalmente, com esses processos, quando a gente começa a se olhar, a gente tem uma resistência natural, né? Mas eu acredito que o método, ele vai fazendo com que você vá tendo uma imersão naquilo ali, e quando você menos percebe, você já está
desenvolvendo e tendo seus insights e tendo É, essas reações, essas descobertas, né? Porque isso. o método é um passo a passo, né? A gente tem ali 6 passos e cada passo tem um objetivo. E me conta como que foram essas descobertas no passo a passo, como que foi indo esse crescimento seu. Conta para eles, Nossa, né? não, Porque eu me para diverti mim, assim, horrores. o que é muito, o que eu gosto, eu particularmente, né, gosto muito são dos insights que vão chegando, né? Então, a cada passo que você vai dando, é como se você fosse tirando um véu, aí você consegue enxergar a determinada situação, né? E aí você vai tirando mais outro véu, fica mais claro. Aí quando você tira mais outro véu, chega um insight. Você fala, gente, é isso, né? Então, isso é motivador, né? Por mais, mesmo que nem sempre sejam coisas emocionalmente confortáveis, né? Porque isso também faz parte. A gente vai ter que mexer aqui e ali para ajustar, né? Mas eu ficava feliz de receber esses insights, de conseguir enxergar com mais clareza determinada situação. Então, isso para mim era muito motivador para que eu quisesse aprofundar e continuar, né? Eu lembro que eu chegava mesmo para falar para você várias vezes, eu tive sonhos, lembra? Nossa, eu É, tive sonhos assim que vinham algumas situações que eu falava, gente, é é porque o isso, processo é né? muito Então, intenso, eu acho que né? assim, o não ter criado expectativas. Exatamente, vai sendo o próximo passo, né? Vai sendo sempre o próximo passo. E não ter criado expectativas me deu a possibilidade de eu desfrutar o que estava chegando, né? Muito bom. Então, isso foi também muito importante, muito, porque eu desfrutava, mesmo que. E eu estava, e era incrível isso, porque como eu moro sozinha, então foi uma imersão mesmo sem assim, sem interferências, digamos assim, né? De conversas com outras pessoas que eventualmente eu teria se eu tivesse, né, convivendo com outras pessoas assim dentro de casa, que eu acho que deu uma uma colorida assim para que eu ficasse mais dentro do processo mesmo, Era o seu momento mesmo, sem né? Não, dúvida. não podia ser antes nem depois. E assim, é bem É, interessante porque no passo um, o nome dele é percebendo, né? E o que a gente vai fazendo durante todo o processo é encontrando formas de ampliar essa percepção para que esses insights aconteçam. Porque o insight, ele é resultado do seu repertório. Então, você naturalmente tem muita coisa ali, muita bagagem, muito aprendizado, e às vezes vai precisando de dar essas mexidas e esse novo olhar para que você consiga pensar. Aí me fala assim, o que que foi inicialmente mais marcante para você? Quando que foi o momento que deu aquele pá, e você nossa, falou, cara, isso aqui, a gente não está aqui para brincadeira. inesquecível, inesquecível. Foi no terceiro encontro. Lembra que a gente fez o terceiro encontro e logo no início dessa noite eu já percebi que eu tinha dado uma aprofundada mais séria, assim, né? Que assim, que já tinha ficado, a superfície já estava lá para trás, eu já estava mesmo ali, né, numa zona bem desconhecida, que eu nunca tinha, né, transitado por ali, né? Que foi o passo Então, no 3, terceiro, né? O passo 3 é um nossa, ponto de virada de todo mundo. de todo mundo! De Olha que todo mundo. massa! Que massa! É. E foi intenso, foi intenso, O intenso. passo 3 a gente trabalha a tal da autossabotagem, né? E aí a gente tem que. Hoje a gente até eu fiz uma live um pouquinho antes com uma amiga,
E, inclusive, já dando spoiler, a gente vai ter uma masterclass. Você não vai acreditar, mas a gente vai fazer aquilo ali que você passou no passo 3 gratuitamente para a galera. Que a gente vai fazer uma masterclass de 8 a 11 de junho. E Perfeito. é só ir lá se inscrever. Então, assim, eu não vou nem falar nada, vou deixar você falar se é ou não é transformador, né? E assim, e não é balela não, porque eu acho que essa história da autossabotagem, ela acontece invariavelmente com todo mundo, dentro desse sistema que a gente vive, né? Opressor em algum momento, de alguma forma, né? E, e eu não tinha ideia do quanto ela acontecia comigo, né? Porque eu estava transitando sempre ali em cima, estava tudo ok, é meio que você coloca um band-aid aqui, um band-aid ali, aí vai vivendo, só que você vai vivendo 24 horas, até no sonho, gente. A gente se sabota até no sonho, né? Então você vai vivendo, convivendo e achando que é ok, né? Ela Foi o acaba padrão ficando que assim você construiu. transparente, ela vai, né? Essa história da autossabotagem. E é muito sério, é, é muito sério, porque assim, eu descobri que o quanto isso acontecia, né? E o quanto isso me impedia de fazer, olha, 90% das coisas que eu tinha vontade. Eu sei disso porque depois que a gente passou por esse passo, e assim, ele é o passo 3, não é à toa, porque a gente tem que ter uma preparaçãozinha antes, né? Tem que fazer o passo 1 e o passo 2, para quando você perceber, você já está pronta para passar pelo 3, e aí você passa, né? Aí você passa e dali para frente você começa a ter as suas descobertas. E aí que eu acho que veio a maior mudança para você, né? Sem Porque você dúvida, está sem fazendo dúvida. muita coisa, mulher do céu. Você saiu dali assim, uma máquina de produtividade que eu falo, minha nossa, agora ela não para mais. Você acredita que eu coloquei até no papel um ano, em um ano? O que eu produzi em um ano? Eu Tá, produzi em um conta, ano o que conta eu para não nós. produzi. Eu produzi em um ano que eu não produzi em 10 anos. Uau, O que eu não uau. produzi em 10 anos. Tudo por conta da história da autossabotagem, muito forte, né? Porque ela é tão danosa, né, que você não precisa nem que os outros falem para você que, que você não deve fazer isso porque você não é capaz, ou você não está preparada, ou porque você não vai fazer perfeito, né? Porque você já fala isso para você mesmo. É, Então, não precisa nem dos outros agora, você já tem juntando tanta mais coisa para você. lidar, né? Você mesma tem que lidar Então, com tanta coisa que não dá nem tempo de. É até bom que a gente nem fica mais olhando tanto a opinião do outro, né? E aí também, né, tem uma coisa exatamente. muito legal, e eu lembro que essa experiência também foi muito forte, porque a gente trabalha tudo isso, mas sempre com essa identificação dos propósitos, né? Encontrar propósito de vida para isso estar alinhado, né? Você está vencendo a autossabotagem para quê? E aí eu sei que você tinha alguns propósitos antes que mudaram depois que você fez o programa. Não, completamente. Primeiro que eu nem pensava nisso. Era uma coisa que estava assim, tipo, eu via, eu lia, né? Mas aí estava assim muito distante de mim. Pensar em eu falar de propósito de vida, o que é isso, gente? E aí você descobre que você está vivendo da forma que a maioria das pessoas, infelizmente, que não é normal, né? Você simplesmente acordar, se alimentar, ir para o trabalho, voltar, fazer tudo de novo, e tudo de novo, e tudo de novo, tudo de novo, né? É aí que começa, porque quando você começa a entender a história da autossabotagem, né? Quando você começa a quebrar essa parede, né? E aí você vai enxergando a necessidade de ter um propósito, aí que a coisa começa a funcionar.
É aí que Então, começa a aí funcionar. a mágica Porque você acontece. vai. Porque aí você vai ter o determinado do foco, né? Não que você vá precisar ficar com um foco só, mas que você entende que todos os seus valores, as coisas que você acredita, né? As coisas que você vislumbra, né? Quando ela se alinha nessa vontade maior, aí você passa a trabalhar de uma forma que vai trazer benefícios para você estar no lugar que você quer estar verdadeiramente, fazer a coisa que você realmente quer fazer, né? Então é esse, eu acho que eu já até conversei com você, que eu acho muito interessante como que você conseguiu combinar essas estratégias, essas atividades e esses passos de uma forma que a gente naturalmente vá, né, adentrando esse caminho, caminhando, e eu não falo nem caminhando confortavelmente, não é esse o caso, não é que tem que ter estrelinhas o tempo inteiro, mas quando você agarra isso na sua mão, né, você vai caminhar do jeito que tiver que ser, mas você vai estar ali caminhando, você não está Ah, que parada, linda! vislumbrando o propósito do outro. Exatamente. E a questão do foco que você falou, né? A gente trabalha muito ali também na parte do passo 5 em diante, essa questão da priorização. É por isso que eu falo sempre muito aqui com a galera do Instagram e vou compartilhando muito sobre o Prioridade Não Tem S, porque é um pulo do gato, né? Que a gente muitas vezes se culpa porque acha que deveria estar fazendo um monte de coisas ou acredita que se escolher fazer uma coisa só vai estar dizendo não para as outras, né? E na prática não é isso que acontece, né? Porque você começou a fazer 1 milhão de coisas que você não estava nem pensando em fazer e o seu tempo, a sua energia, sua capacidade produtiva se É. multiplicaram, né? Então, isso é maravilhoso, porque quando você realmente encontra esse propósito, para com essa história de que tem que ser perfeito, coloca a cara para fazer verdadeiramente o que você está com vontade, que está vibrando ali, né? Aí a energia ela é multiplicada, né? E te é entregue assim possibilidades. O que você vai fazer com essa energia? Que foi o que aconteceu comigo, né? A partir do momento que eu tenho já, que eu estou sentindo, então agora eu vou escrever sim. Eu vou meter a cara para fazer aquele livro. Agora eu vou fazer aquela oficina de teatro que eu sempre tive vontade, né? Agora eu vou fazer. Agora a fotografia, agora é fotografia mesmo. Eu Então, lembro assim, você acaba direcionando essa energia. que logo depois você já fez um super movimento, né, de musical, porque você começou meio que querendo dar aula de inglês, depois você já voltou para a área da música, que eu sei que você é musicista, e já fez um Pois movimento e é. envolveu gente do país todo e de fora do país também. Agora, então, conta, Foi. assim, depois a gente fala um pouquinho mais da importância do método, mas conta das coisas que mudaram, assim, o que você começou a fazer e não parou mais, e como que É. tá aí? Como que tá a vida após estou evoluindo? Então, aí é quando você toma nas mãos mesmo essa vida que você tá trilhando, né? Depois de ter tirado esses véus e ter entendido da necessidade de iniciar o caminhar, que não precisa ser perfeito, que você pode fazer sim, que não tem que ser uma coisa, como é que fala? Aquela coisa perfeita, porque muitas vezes a gente fica esperando fazer o perfeito e passa a vida inteira e acaba não fazendo nada, né? Então, a partir daí eu comecei a dizer, então vou fazer isso, estou com vontade de fazer isso, estou com vontade de retomar aquilo, né? Que foi logo meu. Eu já meti a cara sozinha. Pensa na ousadia. Ah, somos dessas. Olha o tamanho da ousadia que aconteceu.
E aí eu disse, vou fazer sozinha. E conversei com um músico amigo meu, conversei com uma irmã minha que também entende dessas coisas e tal. Falei, legal, legal. Era tudo que eu precisava, né? Era ouvir isso, legal, legal. E dali já comecei a movimentar, que foi o primeiro projeto, que foi o Alimento Música, né? Em que a gente ficou alguns dias conversando, tocando, interagindo nessa atmosfera musical, né? E esse projeto, aí logo depois eu fui também, eu estava na Chapada dos Veadeiros, né? Que foi muito legal porque foi logo depois do Tô Evoluindo que deu uma fortalecida em tudo aquilo que tinha começado a acontecer com Tô Evoluindo e que me deu mesmo assim, olha aí, eu não te disse, André, é isso mesmo, minha filha. Vai, segue, porque é isso mesmo, né? E aí você vai ganhando forças, por quê? Porque você começa a fazer escolhas que estão alinhadas ao seu propósito, né? Então você não está mais perdendo tempo, digamos assim, né? Achando que pode ser isso, que pode ser aquilo, pode fazer aquilo, aquilo outro, que na verdade as outras pessoas estão achando para você, né? Então quando você se apropria disso, aí você vai ganhando, na verdade você vai ganhando tempo, né? Vai experimentando coisas que realmente já estão vibrando. E ali, logo depois disso, eu comecei a fazer a oficina de teatro, né? A oficina de teatro já resultou nesse grupo musical, né? De música, poesias, textos, que já me abriu a porta completamente para eu escrever de uma forma mesmo, você escreve, né? E dali eu já comecei a escrever, né? O grupo de teatro me dá até hoje, né, essa segurança de estar em uma comunidade, porque somos mulheres, né, vem fortalecendo cada vez mais essa vontade também de desenvolver um trabalho mais voltado para essa mulher que sente todas essas vontades, mas ainda não se acha capaz, né? E acaba sendo uma continuação do que foi despertado no Tô Evoluindo, né? E aí, com o grupo de teatro também, eu digo que eu ganhei a cara de pau, né? Porque é você e o público ali. Então, ali eu aprendi que errar uma fala ou outra é ok, né? Ali eu aprendi que o trabalho em grupo é fundamental, né? Ali eu aprendi que a gente quando está envolvido com essa história da arte, a gente está se alimentando e alimentando o outro, né? Então foram vários ganhos, e aí eu voltei a tocar flauta de uma forma que eu não tocava mais há uns 15 anos, né? Maravilha. E aí chega também a fotografia, né? Eu comecei porque eu simplesmente me limitava ficando com um celular, porque eu dizia, não, mas para que eu vou comprar uma câmera, né? Não tem a necessidade, eu não sou fotógrafa, Olha aí a né? sabotagem. Antes, exatamente, antes, né? E assim, desamarrando esses nós todos, né? Um belo dia eu conversando com um fotógrafo, que, aliás, a gente vai lançar o nosso primeiro portfólio em conjunto amanhã, um portfólio digital. Vai ser uma Ai, exposição digital que vai estar sendo lançada amanhã. que E vai ter uma show! conversa com ele também, vai ser muito legal. Depois eu mando para você, coloco lá na página. Manda. E chega uma pessoa e diz assim mesmo, já passou da hora de você adquirir sua câmera. Tá esperando o quê? E aí é mais uma apropriação, né? Você vai e compra a câmera e o universo expande o tempo E inteiro. é muito interessante isso, assim, porque parece que tudo acontece num passe de mágica, né? Eu lembro muito que você sempre falava no processo, uma sessão atrás da outra, você sempre falava assim, você não vai acreditar, parece que num passe de mágica aconteceu, eu reencontrei isso, consegui aquilo. E, na verdade, isso acontece por conta da intenção, né? É você realmente colocar a intenção no local certo, colocar no foco certo,
para as coisas começarem a acontecer. E pelo que você me falou aí, de tudo isso que você está fazendo, além do que você já fazia, parece que esse negócio de priorizar dá certo, né? Porque olha o tanto de coisa que você está fazendo. Dá certo, dá super certo. Primeiro que assim, a história da autossabotagem é muito séria, sabe? É um câncer, porque ele vai, na verdade, te tirando a vitalidade, né? A autossabotagem, ela te tira a vitalidade e você vai normatizando esse estilo de vida. Vai achando que é ok mesmo. Não, eu não, imagina, não, nunca. Ah, ela sim, né? Então, quando você consegue tirar isso da frente, aí você começa a enxergar tudo com mais clareza, começa a aceitar outros fatores, né? E começa a ser usada, sim. A coragem, ela vem, o medo continua, né, de fazer as coisas, mas a coragem vem para ficar do lado do medo e falar, não, neguinha, vamos lá. É Vamos lá, vamos lá, vamos maravilhoso. lá, é aqui, né? E aí você vai se sentindo cada vez mais confortável. Eu não digo nem segura e nem capaz, porque todos nós somos, né? Mas eu digo confortável de entender e de abraçar as possibilidades, os desafios, né? E de querer sempre que... E isso eu nunca vou esquecer. Eu lembro sempre... Lembro que você falava assim, ó, toda vez... Eu disse, mas e se aparecer isso, aquilo outro? Pensa. Você vai pensar simplesmente assim. Tá alinhado com o seu propósito? É isso que você quer fazer para chegar ali? Aí ficava o tempo inteiro. Não, não tá. Então. Então é só dizer não, né? Aí você aprende a dizer não. É por isso, e tem algumas frases assim também que eu falo que são bem repetitivas até, que você não precisa saber dizer não, você precisa saber porquê do sim. O sim é o seu propósito, então, são os propósitos que você definiu para você. Se não está alinhado com isso, vai te dar muita facilidade para você dizer não para as outras coisas, né? Sem aquela carga de culpa, sem aquela coisa de achar que tem que dar conta de tudo. Então, isso é fantástico. Agora, olha Nossa. só, você falou de um monte de coisa aí, eu já percebi aqui que o negócio é profundo. Mas a gente pensou, eu não sei se deu certo, aí você vai falar também, né? Eu pensei assim, fazer isso tudo acontecer de uma forma leve e divertida. Porque você não pode também chegar assim para dar esse espancadão na pessoa, né? Você tem que mostrar que o negócio, né, é para dar certo. E aí, aquelas coisinhas todas coloridinhas, aquele painelzinho que você criou, aquilo ali ajudou, deu uma disfarçada pelo que vinha pela frente. Não, é Você tem incrível, o seu canvas Jaqueline, de porque vida aí até hoje. tenho, tá guardado. E é incrível, porque assim, o momento em que você tá ali preenchendo, né? Pelo menos para mim aconteceu assim, né? É bonito ver aquelas cores, é visualmente assim motivador ver aquelas cores, porque as cores, você começa a entender que as cores, elas são partes, né, do seu todo. Então você consegue, porque é necessário, é fundamental. É só depois que você entende cada parte, que você vai juntando, que você vai entender quem é essa pessoa que está aqui nesse lugar agora, fazendo isso agora, né? E se identificar com essa pessoa, porque a maioria, assim, não se identifica não, a gente até fala, né? Eu digo para os meus amigos, gente, eu achava que eu era a pessoa mais bem resolvida do planeta. Mais Do evoluída, a planeta. evoluída do planeta. Nossa! E é Super! bem interessante assim, essa questão do método, e aí por isso que é a construção do projeto de vida, e a gente está falando das cores, aqui são os post-its que você vai construindo. Tem que ter a paciência, segurar a ansiedade para ir construindo cada pedacinho de uma vez, né? Esperando, mas no final é um resultado fantástico e que você realmente consegue se enxergar, né? É incrível, assim, eu É, falo porque eu tenho o meu canvas colado na parede, de vez em quando eu mostro aqui,
E eu olho para aquilo ali, aí às vezes eu olho lá e falo assim, não, isso daqui não faz parte de mim mais. Eu já vou lá e tiro o post-it e já boto outro no lugar. Falo, não, isso aqui já conquistei. Então é muito legal a gente poder ir brincando com isso, né? De uma forma, isso traz um lado lúdico e uma forma divertida de enxergar a sua E vida, também, né? e eu acho que assim, você acaba, nesse momento, pelo menos era o que aconteceu comigo, nesses momentos, eu estava ali conversando comigo, né? Eu estava ali me olhando, conversando comigo, entendendo todas as ações, a movimentação anterior. Então, é mesmo como se você tivesse de longe, assim, olhando para um ser em construção, né? E é muito massa você ver que você tá com a mão ali ajudando nesse processo, que você está disposta e está literalmente com a mão na massa, Não ajudando só esse processo a ajudando, mas realizar. você é a protagonista, né? Esse processo é o momento que você assume o protagonismo. Não, esse projeto aqui é a minha vida e eu vou construir. Então depende do quanto É, você está disposta a colocar mesmo a sua energia, os seus sonhos, os seus planos ali, né? Muito sem legal. dúvida. E é por isso que, assim, o post-it também ele tem um outro significado, e é por isso que o programa se chama Tô Evoluindo. E é por isso que a gente tem post-it, porque o tempo todo você vai reinventando e vai mudando, nada ali é estático, né? Hoje, se você for encarar aquele canvas de novo, for refazer, com certeza vai ter outra Andréia ali e a ideia é essa mesmo, é ir mudando sempre e se aceitando nessas fases, né? E aceitando todas as fases que nós já vivemos e vislumbrando outras fases maravilhosas que virão. A ideia é muito essa. É maravilhoso, maravilhoso. Olha, um presente, e é um presente que vai durar a vida toda, né? Assim, que você fizer. Então, e você falou uma coisa até para a gente já ir encaminhando aqui, ó, já são 8h10 quase. O tempo passa muito rápido nesse Instagram. Você Boa. falou uma coisa aí muito legal lá no início, que na verdade é o que acontece com quase todo mundo que passa pelo Tô Evoluindo, e está muito ligado com essa questão de propósito, né? Porque o propósito do Tô Evoluindo, que sou eu também ali por trás, é essa coisa de promover esse desenvolvimento, promover essa evolução, que a gente não tem como falar de transformação, né? Transformar é sair de um lugar e colocar no outro. A gente está falando de evolução, porque tem tantos lugares que a gente vai alcançar, mas todas as pessoas, e vocês vão ver também aqui com as outras meninas que vão passar, e todos os outros mentorados, os projetos que eles saem dali para aplicar, eles todos têm essa característica que é realmente de propósito, que não é fazer só para você. É como que o meu projeto, como que o meu propósito de vida pode colaborar, pode contribuir, e a gente vê isso nos seus projetos, né? Você já saiu dali tão preparada, tão segura e com tanta coisa para compartilhar que você hoje já está ajudando muitas outras mulheres e já tem projetos lindos nesse sentido. Então a ideia é essa, assim, é essa comunidade que a gente vai criando, né? E vai criando esse círculo mesmo. Todas as pessoas passam, viram meus amigos e a gente compartilha coisas e a gente tira dúvida e a gente conversa e acompanha e quer saber da vida, quer saber o que está acontecendo. Então, isso também é muito bacana, né? Esse grupo, essa família aí que É, a gente vai construindo. é um ganho, é um ganho. Você conseguir, realmente, você conseguir fazer esse desdobramento, né? Do que aconteceu com você e aí fazer com que, de alguma forma, isso vá tocando outras pessoas, né? Através dos nossos projetos que vão sendo realizados. Isso, isso é incrível. É incrível, porque você consegue ter um raio, assim, de alcance, né? Que vai ajudando, de certa forma, outras pessoas, né? Meu trabalho com mulheres, aí eu descobri também lá que eu disse, não, eu quero fazer um trabalho mais voltado para o público mesmo feminino. E a fotografia me
promove isso de uma forma muito linda, os retratos que eu faço. E aí eu comecei a desenvolver lá no Rio Grande do Norte, né, o retrato e a história das mulheres, que vai ser contado em algum momento, que eu ainda não sei direito o que é, mas são histórias belíssimas, e aí eu já comecei a abrir de um jeito que você fala, gente, a história dela cruza com a minha, e deve cruzar com a de outras mulheres também, então isso tudo tem que ser contado, né? Então você vai fazendo esse Conectando, desdobramento e né? É alcançando. conexão, na verdade, vai acontecendo mesmo. Vai acontecendo um milagre. Maravilhoso. Amiga, ó, a Fernanda tá dando oi, minha outra evoluidinha aí, ó. Beijo, nega, tô com saudade. Olha só, você falou que tinha um negócio para falar pra gente no final, uma surpresa. O que que é que você quer Ah, trazer? então, eu quero ler um dos textos que eu escrevi, né, que faz parte do espetáculo com o Rava, que é esse grupo de música e poesia que eu faço parte lá no Rio Grande do Norte, em Natal. E que é muito. Eu estava lendo ontem, disse, nossa, isso aqui é muito uma sequência, né, do que pode acontecer quando a gente se propõe a tudo isso. Né? E aí eu quero só dar uma lidazinha para ilustrar com a arte, Então né? vamos lá. Porque então é assim. Esse espetáculo ele é baseado nos 4 elementos: terra, fogo, água e ar, né? E os textos são nossos, né? Das 3 mulheres, e cada uma tem um texto que é água, terra, fogo e ar. E eu escolhi o ar porque chama asas. Então é assim: as asas cresceram. Um belo dia resolvi experimentar. Nada aconteceu. Eram tão pesadas que eu não consegui nem levantar. Foi aí que o sabiá veio a cantar. Era de manhã bem cedinho e somente alguns estavam a despertar. No seu canto, o pássaro ensinava a leveza do voar. Não há de ter medo, nem tampouco há de assustar. O voar deve ser desejado. E a cada anoitecer é preciso colocar de lado tudo que é pesado, para que no próximo amanhecer possamos resgatar a chance do aprender. Asas. Que linda! Ai, maravilhosa! Que delícia! Oh, E é gente, muito isso delícia! mesmo, né? Porque a gente acha, a Muito. gente tem asas, na verdade, né? Todos nós, É. só que às vezes elas estão muito pesadas, né? E aí você tem e não consegue dar a utilidade delas, né? Que é voar. E quando E você aí, aprende a deixar isso leve, é só voar e aproveitar, entender que a vida é isso, né? Ai, muito exatamente. bom, que linda! Amiga, olha só, tá acabando. Mas me fala aí, por que se valeu a pena, por que que vale a pena fazer Eu Tô Evoluindo? E se você indica para essa turma que está aí, se vale a pena participar dessa masterclass, depois eu vou deixar as datas certinhas, mas assim, Isso. fechamento. Vale muito a pena, exatamente por isso, porque é necessário que a gente tenha uma mão nesse início, né? Nessa vontade toda que está aqui dentro, que fica pulsando aqui dentro, só que por N razões a gente não dá vazão, né? Deixa ali de lado, e às vezes passa uma vida inteira, né? Desperdiçando tanta energia boa que a gente pode movimentar. Então, eu acho que, assim, eu tenho certeza que o Tô Evoluindo, ele é um programa que é essa mão, sabe? Te ajuda nesse caminhar, e não que vai servir como uma muleta, muito pelo contrário, porque chega um determinado momento que a Jaque fala assim, vai. Só vai. É a minha fala, é só vai, amiga. Agora é com Então, você.
Todo mundo, eu indico para todo mundo, absolutamente todo mundo. Já falei para várias amigas minhas, né? Eu sei que isso é um sentir muito particular, né? Mas eu fico falando, gente, olha assim, para mim, né? E eu vejo ao meu redor, eu vejo mulheres incríveis, maravilhosas, cheias de coisa boa, né? Para compartilhar, mas ainda muito com essas asas pesadas. Então, é essa leveza toda necessária que a gente não encontra. E a Jaqueline é de uma sensibilidade incrível para essa condução, né? Então, quem puder, por favor, faça. Estaremos lá. E nossa agenda é a seguinte, anota aí também para você passar para as amigas. De 8 a 11 de junho, Masterclass só sobre autossabotagem, só para entender essa história toda que ela falou aí. Mas fiquem tranquilos que nós Massa. iremos aprender como lidar com cada coisinha. Quero todo mundo sair de lá com a asa levinha para voar. E as inscrições já estão abertas. Certamente. Ou no link aqui da minha bio, ou no site do Tô Evoluindo, toevoluindo.com.br. E o Tô Evoluindo, a nossa primeira turma online, vai abrir inscrições no dia 15 de junho. Então, acompanha com a gente aqui essa semana Que maravilha. as lives para conhecer as histórias, conhecer o que está por trás disso. E dia 15 de junho já esteja preparado lá para entrar nessa comunidade com a gente. A gente vai ter uma comunidade lá no Facebook também, vai fazer lives, vai conversar só com a turma lá dentro, só bater papo, sabe? O lugar que precisa daqueles socorros assim, ou teve aquele insight, vai ter também. Então, a gente está fazendo um trabalho que muito massa, legal. Jaque, que massa. Então, estamos com essa programação e eu estou convidando todo mundo aqui, né? E faz também, tá? Porque tem coisa nova ali no de autossabotagem que você não viu. E você sabe que eu tô sempre inventando moda, né? Vou chegar lá, sim. Você sabe que eu invento moda de um dia para o outro, né? Então tem muita coisa diferente Não, ali que você vai... importante. E é isso, amiga. Olha, eu fico Massa, vou muito dar uma feliz. olhada. Nossa, eu só agradeço. Estou muito feliz de você ter topado esse bate-papo. Fico mais feliz ainda de estar acompanhando você, ver que essa jornada sua está sendo assim bombástica e tá tudo funcionando, tudo dando certo. E o melhor, que você está se divertindo com isso, que você está satisfeita com isso e está aí motivada a fazer e contribuir. Fico feliz demais mesmo de saber que você está junto com a gente nessa família e já está levando para mais pessoas aí o seu aprendizado, a sua evolução. E estamos juntas. Muito obrigada mesmo de coração. Hoje foi nosso primeiro bate-papo. Na Obrigada, quarta-feira teremos muito, a muito. conversa com a... Na quarta-feira com a Agnes, na sexta-feira com a Lorena e no domingo com a Lu. Também mulheres incríveis. Amiga, muito obrigada. Agora deixe seus agradecimentos, suas últimas Ótimo. palavras. Beijo, lindona. Você quer mandar um beijo para alguém que está aí na só live? gratidão, lindona, só gratidão. Tem uma turma muito boa aí. Muito obrigada, Jaque. É uma oportunidade muito boa sempre a gente estar num bate-papo. Muito matando saudade, né? Com certeza. Aqui agora a gente tem que fazer outros papos para botar tudo em dia, né? Porque, ó, cada vez que a gente conversa são horas e horas. Mas isso é bom que tem muita notícia. Amiga, muito obrigada do fundo do coração. Você sabe que eu estou sempre por aqui. Para a turma que ficou com a gente aí até agora, espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais, né, da Andréia. Vai lá no Instagram dela que tem, gente, que é aquilo? Cada foto, cada coisa mais linda, só inspiração aqui no Instagram. Então já segue lá também, começa a acompanhar o trabalho. Eu tenho certeza que todo mundo vai se inspirar muito. Gratidão e continue aí no dia 15, tudo de maravilhoso. Continue, né? Com tudo de maravilhoso. Muito feliz obrigada. por esse encontro. Eu também. Obrigada.
Obrigada, gente, quem ficou aí até agora. Beijo, beijo, até quarta-feira. Beijo, lindona. Tchau, tchau. Boa noite para todo mundo. Boa noite.